convite para participar da iniciativa do livro e também para compor esta mesa e aproveitar a oportunidade, em primeiro lugar, para saudar na pessoa do Cônsul-Geral do Peru a acolhida a este projeto, me parece uma iniciativa muito importante, e aproveitando um pouco do que foi mencionado nas falas iniciais, começando inclusive na ordem das falas, fazer uma primeira alusão ao que disse o professor, o doutor Arthur, que toca numa questão muito importante, que perpassa várias das contribuições que compõem a obra, que é a vulnerabilidade encontrada pelo imigrante. O imigrante se coloca sempre numa situação difícil, ele é o estrangeiro, ele é o estranho, essa relação de estranhamento perpassa a sua inscrição em um contexto novo. Atravessar fronteiras nunca é algo simples, né? A fronteira sempre é aquilo que, de um lado, marca o conhecido e, de outro lado, o desconhecido. Portanto, transpassá-lo é algo realmente sempre muito complexo, e quem recebe o estrangeiro, recebe o imigrante, sempre tem diante de si uma situação de interação muito complexa, né? Especialmente num contexto como o nosso de hoje, em que o fluxo migratório começa a se acentuar muito fortemente, essas questões se tornam ainda mais candentes. E, portanto, eu acho que uma iniciativa como esta, e a acolhida que o consulado dá a este projeto, mostra a preocupação efetiva com esse tema que toca justamente a problemática da identidade e da diversidade. Preservação da identidade e com ela da diversidade em contextos muitas vezes refratários à identidade diversa, à diversidade, inclusive, linguística, das mais variadas formas também. Então, eu acho que uma primeira questão muito importante a se acentuar é esta, e que, no sentido do que foi dito pela professora Carmen, aponta para o caráter, digamos, de uma certa globalização que aparece no horizonte desse livro. Mas o que eu acho interessante notar é que é uma globalização de caráter contra-hegemônico, pela composição dos temas, pelas preocupações que perpassam, pela tessitura do texto. Essa questão mostra que há uma, por assim dizer, uma contribuição a ser dada por certas vozes que muitas vezes não são ouvidas, ou quando são ouvidas são levadas em consideração com menor relevo. Então, eu acho muito interessante, eu acho que de fato há esta composição multifacetada no texto, essa composição bastante diversificada, mas que tem essa unidade de expressar esse caráter contra-hegemônico, por assim dizer, da América Latina, né? E também, no que concerne ao meu amigo, efetivamente, posso dizer isso, e que também tem um itinerário muito curioso, né? Porque foi meu aluno, né? Ele é realmente alguém insistente. Ele foi meu aluno na graduação, eu tive a oportunidade, o privilégio de orientá-lo no seu trabalho de conclusão de curso de graduação, e depois, realmente digo que ele é persistente, na sua excelente dissertação de mestrado, defendida lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, realmente uma grata satisfação poder ver, né, esse itinerário em franca ascensão, né, e de grande profundidade do meu atual interlocutor, mas do passado aluno. Enfim, também fico muito feliz em verificar que esse evento conta com o interesse de tanta gente, né? Queria aproveitar e fazer alusão à presença do professor Salomão Checaira, nosso titular do Departamento de Direito Penal lá do Alto São Francisco, enfim, uma figura importante aqui no contexto brasileiro, de um posicionamento crítico no campo jurídico, enfim, diversas pessoas. Eu não vou nominar tantas outras, porque não caberia aqui, mas de qualquer maneira, eu acho que é um evento muito importante que marca, de fato, essa iniciativa de grande relevo do Emanuel e da professora Carmen, né? Sem dúvida alguma, é um texto muito interessante, um texto plural, nos mais variados sentidos que a pluralidade pode assumir. Ele é plural na diversidade de temas, ele é plural na composição dos autores, enfim, ele é plural nas formas de acesso, ele pode ser acessado virtualmente ou de forma impressa, enfim, é realmente um texto bastante interessante, né, nesse sentido. E também é uma oportunidade de poder ter contato com a professora Gislene, que é uma referência para mim já
há muito tempo, mas como bom paulista eu não a conhecia e provavelmente vou ficar agora por um bom tempo sem vê-lo, a não ser que a gente consiga publicar uma segunda edição ou um segundo tom desse texto, porque se há alguma coisa que a sociedade consegue fazer é separar as pessoas, né? Enfim, de qualquer maneira, é um prazer poder também conhecer o professor Luciano e dizer um pouquinho do que eu pude trazer como contribuição para essa compilação de olhares sobre a diversidade e a identidade latino-americana. Bom, por assim dizer, por imperativo genético, digamos assim, o meu tema acabou focando a questão indígena no país. E quando nós olhamos para a questão indígena no país, uma série de aspectos aparecem lá. Questão de vulnerabilização, de desrespeito sistemático, de violência, de falta de visibilidade, enfim, de cobiça, todas essas coisas que lamentavelmente perpassam a tessitura complexa da história do Brasil, e também na América Latina, de modo geral, aparecem no que concerne a estes povos, na relação tremendamente violenta que marcou o contato deles conosco. A minha contribuição, evidentemente, é muito restrita, ela não tem pretensões mais amplas, e ela visou simplesmente enfocar o modo pelo qual um processo que é recorrente no contexto atual, que é o que a gente poderia chamar de juridicização, esta expansão normativa do direito positivo, do direito estatal, como que esta expansão afeta estes povos que se colocam historicamente numa situação de vulnerabilidade no contexto brasileiro e também não só latino-americano, mas mundial, enquanto minoria, enquanto uma sociedade que se põe numa posição subalterna, evidentemente ela se ressente de toda uma trama de poder que muitas vezes mobiliza o direito em detrimento desses próprios povos. Então, eu quis tematizar essa problemática da juridicização, explorando um pouco a ambivalência que lhe é característica. Porque, evidentemente, quando se fala de uma juridicização de questões indígenas, penso no Brasil, nós estamos diante de um discurso que mobiliza a ideia de juridicização como algo que seria uma garantia a esses povos. Então, juridicizar questões indígenas é trazer a garantia do Estado a tais povos. É, portanto, normatizar relações, é, portanto, dar a estas relações o respaldo estatal. Bom, de um certo modo isso é verdadeiro, mas há uma meia-verdade nisso. Evidentemente que juridicizar essas questões, muitas vezes, permite uma maior salvaguarda delas, sem dúvida alguma, mas outras vezes não. Um pouco dessa ambivalência da juridicização foi o que eu tentei explorar nessa minha despretensiosa contribuição para o livro. E eu tentei fazê-lo mobilizando alguns instrumentos da antropologia e da sociologia, da antropologia jurídica e da sociologia jurídica, que me parece duas áreas que dialogam muito intensamente, por afinidade, mas muitas vezes são separadas por corporativismo institucional. Então há lá os antropólogos que preservam seu nicho de maneira muito arraigada, e os sociólogos muitas vezes fazendo o mesmo, e nós juristas tentamos, muitas vezes no meu caso, como no meu caso por diletantismo, nos imiscuir nas duas áreas e até por vezes encontrando um certo aspecto refratário de ambas. Mas de todo modo, o fato é que me parece que estas duas áreas fornecem instrumentos analíticos interessantes que podem interagir com o âmbito jurídico para que nós sejamos capazes de desvelar certas nuances que muitas vezes se escamoteiam. Eu tenho essa infeliz tendência de falar rápido, tá? Então, de qualquer maneira, se eu começar a desembestar de maneira muito descontrolada, vocês me avisem que eu tento manter o meu discurso mais ou menos controlado. O que eu quis, em primeiro lugar, foi resgatar a questão da juridicização. E, genericamente falando, eu me refiro, portanto, a essa tendência de expansão, e uma expansão, por vezes, muito exuberante, da normatividade estatal em diversos âmbitos. E isto é uma tendência no âmbito dos povos indígenas. Diversos autores mostram que não apenas nos contextos nacionais latino-americanos, mas mesmo no contexto internacional,
começa a haver uma progressiva inflação normativa atinente aos povos indígenas. De um lado, isto marca a maior visibilidade que esses povos têm recebido. Não é por acaso que se normatizam questões pertinentes a eles, é porque eles começam a ganhar uma maior visibilidade, o que é bom de um lado. Mas, por outro lado, muitas vezes, este processo, que tende a se apresentar como um processo de salvaguarda dos direitos desses povos, ele é um processo que escamoteia, por vezes, pilhagem, por vezes, incompreensão do que está colocado no horizonte cosmológico desses povos, muitas vezes a sobreposição grosseira das nossas categorias às categorias autóctones. Então, se trata, isso que eu quis mostrar no artigo, se trata de um processo muito complexo. Juridicizar questões relativas aos povos indígenas não é algo simples. E eu tento analisar esse problema em 3 dimensões. A primeira delas tem a ver com a sobreposição da racionalidade jurídica ocidental aos povos autóctones. Quando nós projetamos uma normatividade jurídico-estatal aos povos indígenas, seja no que concerne a terra, as relações de parentesco, ao modo como eles reproduzem sua cultura, como eles culturalizam o território, das mais variadas maneiras, nós estamos traduzindo para um sistema de referência exógeno categorias que nós tentamos compreender, mas que muitas vezes não encontram correlato preciso na nossa cultura e que muitas vezes depois, uma vez traduzidos para a nossa cultura, não encontram também o correlato preciso naqueles que são tematizados pela normalização que nós fazemos. Então é uma situação complexa isso. Né? E, em primeiro lugar, esta normatização ocidental que nós fazemos dos povos indígenas, nós tendemos a encontrar nela o quê? A imposição crescente de uma certa forma de regulação que muitas vezes é violenta para esses povos concernidos por essa normatização. Ainda que ela pretenda salvaguardá-los, há uma certa dose de violência nisto. Então, esse é o primeiro ponto a se sublinhar. E eu não vou me estender nos pontos, porque, sem dúvida alguma, isso ficaria muito maçante, e a ideia de que nós tenhamos condição de, mais adiante, dialogar sobre essas questões todas. O segundo ponto que me parece importante, que é fortemente relacionado a este primeiro, tem a ver com a questão da tradução. Quando nós normatizamos questões relativas aos povos indígenas, nós traduzimos para um sistema de categorização diferente da deles certas questões que nós mapeamos, segundo o nosso olhar, segundo, portanto, a nossa perspectiva, numa cultura diferente da nossa. E, evidentemente, que isso também já implica, desde logo, um olhar seletivo, que não necessariamente coincide com o que o próprio concernido, que é o índio, está, com toda a dificuldade que, como o Emanuel já bem mostrou, esse termo consiga. Né? Mas, enfim, não necessariamente coincide com a perspectiva daquilo que o concernido considera mais importante. Então já há um processo aqui também complexo, que envolve, portanto, a tradução de certas categorias que nós julgamos ser as mais importantes para o nosso sistema de referência e depois a imposição disso a eles, porque é essa normatividade que tenderá a ser hegemônica no trato que eles mantêm com a sociedade envolvente. Então, esse também é um aspecto relevante a se considerar. E o terceiro, e talvez mais, por assim dizer, potencialmente deletério para esses povos, é que muitas vezes a regulação das questões relativas a eles por esta normatividade estatal pode servir como um instrumento de pilhagem dos seus próprios direitos. Ou seja, muitas vezes o direito pode ser instrumentalizado não como um veículo de salvaguarda, mas como um veículo de pilhagem dos direitos dos povos autóctones. Então, à guisa de garantia, o que nós fazemos é, em última instância, desenvolver os instrumentos de rapina, por assim dizer, do direito desses povos. E eu penso aqui em uma tese que eu considero muito interessante, apesar de, evidentemente, considerar que ela precisa receber algumas nuances, mas ela é uma tese que me parece importante, desenvolvida por uma antropóloga norte-americana chamada Laura Nader,
que num livro conjunto com um teórico italiano chamado Ugo Mattei, falam de pilhagem quando tematizam o que nós traduziríamos para o português como Estado de Direito. O termo que eles utilizam, evidentemente, é o rule of law, que não é exatamente passível de uma tradução ponto por ponto com o que nós chamamos de Estado de Direito, mas tem lá seus correlatos. A ideia de que nós, diante disso que nós chamamos de Estado de Direito, e que lá na tradição anglófona se chama de rule of law, nós vemos isto como algo incontroversamente bom, como algo que é, inclusive, pautado por uma certa aura sacralizada, né, como se necessariamente Estado de Direito implicasse um arranjo adequado das relações no plano jurídico. Né? E o que esses autores procuram mostrar é que, evidentemente, isto está presente, sem dúvida que sim, mas, por outro lado, haveria um certo lado negro, um dark side, que eles utilizam, do Estado de Direito. E isso tem muito a ver com o modo pelo qual sociedades hegemônicas mobilizam esta ideia para exportar arranjos jurídicos ocidentais para as sociedades subalternas e, por intermédio desta exportação dos arranjos jurídicos ocidentais para as sociedades subalternas, criar, portanto, mecanismos que permitem facilitar o fluxo de riqueza das sociedades subalternas para as hegemônicas. Então eles trabalham isso, evidentemente, numa escala que não é a que eu enfoco, eles estão focando especialmente o modo pelo qual potências hegemônicas lidam com potências subalternas, portanto, plano internacional fundamentalmente, mostrando como, por exemplo, os planos de ajuste estrutural que o FMI impõe a algumas sociedades permitem criar arranjos jurídicos que drenam capital de sociedades subalternas para sociedades hegemônicas, mas, fazendo as devidas adaptações, o que a gente pode observar é que, muitas vezes, o modo como nós, internamente, aqui no Brasil, regulamentamos certas questões, serve como um veículo para que nós vulnerabilizemos ainda mais, e muitas vezes, inclusive, sejamos capazes de pilhar direitos de povos indígenas, especialmente no âmbito fundiário. Penso aqui, por exemplo, em determinadas leis, ou em determinados decretos, ou em determinados projetos de leis que foram amplamente divulgados no contexto recente, como, por exemplo, a PEC 215, como, por exemplo, questões que perpassam, inclusive, decisões nas mais altas cortes do Brasil, como, por exemplo, a questão do marco temporal no processo demarcatório de terra indígena, enfim, são todos arranjos que muitas vezes se valem no direito para, por intermédio dele, pilharem direitos das populações concernidas. Portanto, juridicizar não é necessariamente garantido. Juridicizar pode, muitas vezes, além de consignar uma violência latente, porque expressa o olhar hegemônico de uma sociedade sobre grupos minoritários e subalternos, portanto, colocados numa situação de dominação. Por outro lado, também pode servir como uma forma de instrumentalização direta e de pilhagem do direito desses povos. Então, explorar um pouco essas nuances que eu quis fazer neste artigo, né? Para mostrar, portanto, que a complexidade das relações que nós encontramos nas sociedades latino-americanas, eu penso aqui especialmente na brasileira, que é o meu horizonte de análise, não permitem formulações simples. Essas questões, elas sempre consignam muita complexidade, é importante que nós aguçemos o nosso olhar para que nós não fiquemos presos à epiderme das coisas, para que nós possamos, portanto, encontrar as nuances que muitas vezes estão escamoteadas por um discurso que é muitas vezes formalista no campo jurídico e que se faz cego a estas questões. Então, foi um pouco isso que eu tentei desenvolver neste artigo, para que vocês não sejam levados a não se interessar pelo livro, é a menos interessante das contribuições que ele fez. Então,